Olá, todos sabemos que as crianças e adolescentes são o futuro de um país. Educação, saúde, lazer, vida digna deveria fazer parte da realidade de todos. No entanto, o Brasil ainda sofre com um cenário marcado por trabalho infantil, exploração e abuso sexual, muitas vezes provocado pela própria família e pessoas próximas. Hoje vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela Igreja Católica e autoridades civis no arquipélago do Marajó, na cidade de Melgaço, no Pará. E para combater formas de abuso contra crianças e adolescentes e para falar também sobre esse assunto, o Ação Nacional recebe aqui em nossos estúdios a diretora de redação da revista Família Cristã, irmã Osnilda Lima, que esteve na região e fez uma reportagem especial intitulada Anjo das Águas, título que dá o nome do nosso programa de hoje. Pois é, irmã, seja bem-vinda à Programação Nacional. Essa é a nossa realidade hoje, no que podemos dizer, pelo menos aí em Marajó, onde a senhora esteve e conseguiu fazer uma bela reportagem, por sinal. Obrigada pelo convite e eu acho assim, de extrema pertinência falarmos sobre essa problemática que está escondida no meio da floresta e nos rios, no arquipélago do Marajó e sobretudo na cidade de Melgaço. E como é que foi esse trabalho lá? Como é que a gente teve algumas porcentagens de alguns índices que acabamos exibindo agora na abertura do programa, né? 71% vivem com meio salário mínimo na zona urbana e 96% na zona rural. Como é que é a realidade daquele povo que vive em Marajó? Então, na cidade de Melgaço, são 24 mil habitantes somente. E desses, 80%, aliás, eles vivem nas comunidades ribeirinhas, na zona rural. E a cidade é extremamente pobre, como nós acabamos de perceber. E a questão, assim, a problemática do saneamento básico, questão de educação, direitos, assim, primários que o ser humano precisa, lá não existe, né? Então, é uma realidade, é uma cidade, assim, muito esquecida. O Dom José Ascona, que é o bispo da Prelazia, ele costuma dizer que é uma cidade, aliás, todo o arquipélago do Marajó, ele é esquecido pelo restante do estado do Pará e pelo restante do Brasil. Porque a gente viu aqui que o menor IDH do Brasil, 0,41. É isso, né? É a cidade com o menor índice de desenvolvimento humano, é a cidade de Melgaço. Então, você já começa a perceber, por exemplo, as ruas, não existem ruas asfaltadas. Não que tem que ter asfalto, né? Mas ao menos tivesse paralelepípedo, alguma coisa. Então, são ruas de chão, não existe saneamento, infraestrutura mínima que vive aquela população mesma. Só para as pessoas poderem situar um pouquinho, muitas pessoas que estão nos assistindo, para ter uma realidade, como é que se chega lá, irmã? Como é que a gente chega até lá? Primeiro tem que ir até Belém, do Pará. Exatamente, pensando da lógica aqui do estado de São Paulo, né? Vamos pensar o estado de São Paulo. Então, a gente vai até a cidade de Belém e de lá o que a maioria da população usa é o barco, né? Então, são 17 horas, se não acontece nada, 17 horas de viagem. De viagem de barco. De viagem, exatamente. Ou 30 minutos de helicóptero, que é só o helicóptero ou o barco. Mas são poucos que podem usufruir disso. É o mínimo, né? porque fica extremamente alta a passagem, né, de helicóptero. E aí, de barco, mesmo assim, fica caro, porque é em torno de 120, 130 reais. Então, para uma população que vive numa situação de pobreza, dificilmente ela se desloca de Melgaço até a capital, Belém. Mas, voltando à questão da viagem, é assim, aí a gente toma o barco em Belém e aí percorre essas 16 horas de viagem pelo rio. E aí rio, pequenas comunidades, pequenos povoados na beira
do rio até chegar a essa cidade. E o barco vai parando? Isso, o barco vai parando nos povoados e outras cidades que têm as margens do rio para descer passageiro, subir passageiro, né? Então ele vai parando. Por isso que demora muito. Porque assim, se a gente for olhar no mapa, em linha reta, de Belém até Melgaço, é aproximadamente 250 quilômetros. Então, se tivesse a possibilidade de estrada, super rápido, né? Sim. Em 1h30, 2 horas você faz o trajeto. Já estaria lá. E quais são as condições desse barco? Como é que é? Quantas pessoas vão nesse barco? Como é que é a estrutura disso? Porque 17 horas no barco você tem que acabar almoçando ou tem que acabar jantando, não sei como é que é isso. Você tem que se alimentar ali, né? Então, muitas pessoas, o povo mesmo, que a gente costuma dizer, leva alimentação né, as marmitas ou lanche ou alguma coisa e se alimenta ali. Mas tem o sistema de lanchonete também que serve. E a questão assim é interessante porque quando a gente pensa em viajar para a Amazônia, seja qual for a cidade, eu tenho de pensar numa rede. Porque se torna mais barato, aí eu domino a rede, eu estendo a rede no barco e é o que a população faz. Então, são 300, 400 pessoas no barco. E aí, cada um faz a disputa para estender a rede. Exatamente. E tem o camarote também, né? Sim. E aí é bem mais caro. Bem mais caro e aí a valor. população não usa. E são condições. poucos também, em torno de... Eu acredito que no barco que nós viajamos era em torno de 10 quartos separados, assim. Mas é uma situação muito complicada para o povo que mora naquela região, porque se 71% vive com meio salário mínimo na zona urbana, hein? E 96% na zona rural, como é que eles conseguem renda para conseguir fazer um transporte desse, que no valor de R$130 uma passagem? Então, são poucas pessoas que viajam, por isso que... Quer dizer, muito difícil de sair de lá. Exatamente, então eles vivem isolado. Praticamente é uma população invisível. Meios de comunicação não chegam, não tem emissora de rádio, não tem internet, não tem um site na cidade, não tem um jornal. Então, de fato, é uma população que vive isolada da forma que nós estamos acostumados aqui em São Paulo. E muitas vezes acaba propiciando que o crime ocorra de uma forma... Muitas práticas criminosas ocorrem e aí justiça não são feitas, a família não denuncia e vários tipos de crime. E tem chegado com muita força também a questão de drogas, né? E aí, então, essas práticas criminosas acontecem a céu aberto, visível, e ninguém denuncia. Não havia delegado na cidade, chegou recentemente no mês de julho, então é uma população realmente assim abandonada, carente de tudo. Como é que é a renda dessas pessoas? Como é que as pessoas sobrevivem lá? Na cidade é a questão do funcionalismo público, né? Ou seja, na área de educação, na saúde, então é a prefeitura que emprega, né? O pessoal, a maioria dos que vivem na cidade. A população que vive na comunidade ribeirinha, ela trabalha com a produção de mandioca, produção artesanal. E aí eles produzem a farinha de mandioca, né? Fazem a plantação, produzem a farinha e levam para vender na cidade. Então, um índice maior de subsistência dessas populações que vivem nos rios, né? É a produção de farinha de mandioca artesanal mesmo. Quer dizer, aí nós temos dois patamares aqui. O povo trabalha com a prefeitura, mas não está empregado, acaba sendo. Mas aí você precisa de uma estrutura, tem que ter uma educação, pelo menos, para você poder o mínimo possível para você trabalhar com a prefeitura. E as da Ribeirinha, então, pelo visto, a situação de estudo deve ser mais difícil ainda para elas. O que resta é trabalhar com isso, que nem o senhor está falando, a plantação. Né? Exatamente. É a produção de agrocivicultores, que eles chamam, né? Que é a produção, o pessoal tem, os moradores têm a sua chácara, onde produzem de tudo para poder sobreviver, né? Aí fazem a plantação, o milho, a criação, o gado, as galinhas, para poder sobreviver ali sem depender da cidade. Então, é uma lógica muito diferente da qual nós estamos acostumados aqui. E numa situação dessa, onde ficam as crianças? Acabam entrando no trabalho? No trabalho infantil. E aí, em decorrência do trabalho infantil, acontece a questão da exploração sexual contra crianças e adolescentes. E daí vem um outro problema que é extremamente grave, que aí é o tráfico humano.
que também na região acontece muito. Tem ocorrido isso? Tem ocorrido, tanto é que o bispo de lá, o Dom José Luiz Ascona, ele é ameaçado de morte por conta disso, de denunciar a questão do tráfico de mulheres para a Europa para fins de prostituição. Então, uma coisa vai puxando a outra dentro dessa dimensão da criminalidade e da falta de cuidado com as crianças. Quer dizer, onde vive uma pobreza extrema, acaba propiciando esse tipo de coisa. Exatamente, que aí... Eu não quero entender que seja uma questão assim da família não ter como sobreviver, uma forma de subsistência, explorar as crianças sexualmente. Eu não quero entender que seja dessa forma. Até que a gente vem tentando buscar respostas a esse questionamento, por que esse índice lá de exploração é tão grande. Mas lá também temos fazendas. Então, o Marajó ele é interessante porque ele é dividido no Marajó Oriental e no Marajó Ocidental. Ah, existe Exato, isso? Existe essa divisão, né? Então, a parte rica, que é o Oriente, e a parte pobre, que é o Ocidente. E aí, a cidade de Melgaço, ela está localizada na região mais pobre do arquipélago. Então, ali não existe criação de búfalo, não existe criação de gado. Isso é mais nas cidades próximas a Belém. É porque tradicional, pelo menos que a gente teve informações de ler, né, reportagens, que lá existe uma criação de búfalo, né? Isso, nessa região. E aí já fica mais próximo da cidade de Soure, que é uma das maiores cidades do arquipélago. E aí tem praias, tem o turismo também, que favorece muito o desenvolvimento do arquipélago. Mas nessa região do Ocidente, que é mais pobre, aí o pessoal é mais mesmo na questão de produção do trabalho na agricultura. É mesmo que não tenha esse tipo de renda, porque com a carne do búfalo dá para se fazer, né? Se tem um comércio para isso, né? Famoso até, inclusive. Exato. Né? Pela carne, né? Mas aí não é a maioria da população, são algumas famílias que têm, né, a questão da criação de búfalos, né? E acaba concentrando na renda Exatamente, também. acaba concentrando nas mãos de alguns poucos, enquanto que a ampla maioria vive nessa realidade de pobreza extrema. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e em seguida continuamos nossa conversa sobre a situação de crianças e adolescentes no arquipélago do Marajó, lá no Pará. Voltamos já.